palavra ao eminente relator. Senhor presidente, considerando a urgência manifesta do caso e a revogação da Lei 2.143 pela Lei 2.154, e diante do fato de que a petição inicial, antes da manifestação de qualquer dos interessados jurídicos na causa, o autor apresentou uma emenda à petição inicial, passando agora a atacar a nova lei, eu submeto à consideração da Corte a minha proposta de, neste caso excepcional, considerar emendada a petição inicial e apreciar como tal a ação perante a nova lei. Senhores ministros. De acordo. Senhor presidente, sem prejuízo dos argumentos deduzidos na inicial, que serão objeto de apreciação oportuna, estou em que a decisão da liminar depende, sobretudo, da resposta a 4 questões prévias. E em que pese haver precedente da Corte em hipótese análoga, aliás, já citada pelo eminente Procurador-Geral e por um dos advogados que ocupou a tribuna, que foi a ADI 1057, relatada pelo ministro Celso de Mello, penso devam, se não revistos, mas pelo menos relembrados seus fundamentos, em especial diante da nova composição da Corte e da exigência de motivação controlável e legítima desta causa. Proponho nesses termos as seguintes indagações preliminares. Aplica-se o chamado princípio da simetria aos Estados-membros em relação ao disposto no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal? Segundo, negativa resposta. É constitucional a previsão de eleição indireta na hipótese de dupla vacância dos cargos de governador e vice-governador no último biênio de mandato pelas constituições estaduais? Terceiro, consideradas a reserva legal prevista naquela norma e a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral, de que ente é a competência para a elaboração da lei requerida? Quarto, há outros princípios constitucionais por observar no caso de eventual legitimidade de regramento estadual da eleição indireta para governador e vice-governador? A primeira questão diz com a necessidade de observância por parte dos Estados-membros da norma prevista no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição da República, que é deste teor. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. No desate de causas afins, recorre a Corte, com muita frequência, ao chamado princípio ou regra da simetria, que é construção pretoriana tendente a garantir, quanto aos aspectos reputados substanciais, homogeneidade na disciplina normativa da separação, independência e harmonia dos poderes nos 3 planos federativos. Seu fundamento mais direto está no artigo 25 da Constituição Federal e no artigo 11 do seu ato de disposições transitórias, que determina aos Estados-membros a observância dos princípios da Constituição da República. Se a garantia de simetria no traçado normativo das linhas essenciais dos entes da Federação, mediante a revelação dos chamados princípios sensíveis, que moldam a tripartição de poderes e o pacto federativo, deveras protege o esquema jurídico constitucional concebido pelo Poder Constituinte, é preciso guardar em sua formulação conceitual e na sua aplicação prática particular cuidado com os riscos de descaracterização da própria estrutura federativa que lhe é inerente. Vinculação larga ou excessivamente rígida do Poder Constituinte e da competência legislativa estaduais a ditames da organização federal inscritos na Constituição da República pode desvirtuar a Federação Brasileira, embora seja ela, até por conhecidas razões históricas, algo diversa do paradigma norte-americano, que, embora lhe tenha servido de modelo teórico, deve adaptar-se na sua inteligência à realidade herdada da unitária experiência político-administrativa do Império. Ou seja, pode desvirtuar a Federação
reduzindo ou aniquilando a autonomia essencial dos Estados-membros. Esse tênue limite teorético entre os postulados constitucionais da autonomia própria do regime federativo e da relatividade inerente à sua submissão a princípios e regras superiores de um pacto pressuposto como norma fundamental à moda kelseniana, exige como requisito indispensável da sobrevivência dessa estrutura federativa que cada juízo concreto de incidência da regra da simetria se apoie em razões ditadas por necessidade clara de tratamento homogêneo da matéria de que se cuide, sem o qual estaria, pelas consequências políticas, econômicas ou sociais, comprometida a ideia mesma do pacto que dá sentido à unidade nacional. Em outras palavras, não é lícito, senão contrário à própria concepção federativa, jungir os Estados-membros sob o título vinculante da regra da simetria a normas do princípio da Constituição da República, cuja inaplicabilidade ou inobservância local não implique contradições teóricas incompatíveis com a coerência sistemática do ordenamento jurídico, com graves dificuldades práticas de qualquer ordem, nem com qualquer outra causa capaz de perturbar o equilíbrio dos poderes ou a unidade nacional. A invocação da regra da simetria não pode, em síntese, ser produto de uma decisão arbitrária ou imotivada do intérprete. Ora, a questão proposta reside em saber se é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais a norma do artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, ou antes, se o modelo de eleição para os cargos de governador e vice-governador, em lhes ocorrendo a dupla vacância, é escolha jurídico-política imanente à autonomia dos Estados. Em precedente no qual se questionava a lei baiana que regulamentava o processo de eleição indireta, no caso de dupla vacância nos 2 últimos anos de mandato, o relator ministro Celso de Mello assim se posicionou. O exercício da função governamental nos Estados-membros foi deferido no âmbito do Poder Executivo ao Governo do Estado. Compete-lhe na estrutura jurídico-institucional dessa unidade da Federação o desempenho unipessoal e iminente de relevantíssimas atribuições de caráter político-administrativo. O processo de escolha do governador e do vice-governador de Estado para mandato quadrienal foi definido em norma expressa pela própria Constituição da República, etc. Eu posso dispensar a leitura deste longuíssimo voto em que foi reconhecida a competência dos Estados-membros por este tribunal. Essa leitura prevaleceu na Corte naquele julgamento e em outros casos, como legal case, foi reproduzida nos devidos termos em situações similares em que constituições estaduais disciplinavam a hipótese de dupla vacância nos municípios, o que foi desde logo afastado pelo plenário ante a inexigibilidade de simetria e a necessidade de tutela da autonomia política dos entes federativos. Cito nesse sentido a ADI 3.549 de Goiás, da qual foi relatora a ministra Carmen Lúcia, a ADI 687 do Pará, da qual foi relator o ministro Celso de Mello. Nesse sentido, aliás, manifestei-me não faz muito em julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral, designadamente nos mandados de segurança, no agravo regimental do mandado de segurança 3.649 de Goiás, do qual fui relator. Ali apontei ainda, diante do princípio democrático do sufrágio universal pelo voto direto e secreto com igual valor para todo, nos termos do artigo 14 da Constituição Federal, a absoluta excepcionalidade da regra constitucional que, estatuída no artigo 81, parágrafo 1º, demanda, por sua natureza singular de exceção, interpretação estritíssima. É esse o entendimento que, neste juízo preliminar e provisório, penso, com devido respeito, deva ser mantido. Posta esta premissa, note-se que o artigo 39, parágrafo 5º da Constituição do Estado do Tocantins reproduziu a provisão da Constituição Federal. Diz o artigo 39. O governador e o vice-governador do Estado tomarão posse em sessão da Assembleia Legislativa, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a estadual, observar as leis, o bem geral, sustentar a União, a integridade e o desenvolvimento do Estado. Parágrafo 5º. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período governamental, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga,
pela Assembleia Legislativa na forma da lei. A consequência lógico-jurídica é que não o fez por suposta necessidade de reprodução obrigatória, senão apenas por força de livre decisão jurídico-política do constituinte estadual no exercício da autonomia política que lhe é assegurada pela Constituição da República. Igual conclusão tirou o voto do ministro Celso de Mello no julgamento daquela mesma ADI 1057, de Sua Excelência. Vê-se daí que o Estado da Bahia, embora podendo dispensar tratamento normativo diferenciado ao tema, optou por seguir, em função de uma autônoma deliberação, as diretrizes aplicáveis do Plano Federal à eleição congressual do presidente e do vice-presidente da República, no caso da ocorrência de dupla vacância desses altos cargos na estrutura do Poder Executivo da União. Vejo logo que a própria regra da eleição indireta no âmbito federal traz em si mesmo, aliás, uma forte razão de razoabilidade e de proporcionalidade para uma hipótese específica. Mas examino agora a natureza da lei que predica a Constituição Federal no artigo 81, parágrafo 1º, bem como a da lei estadual que regulamente previsão idêntica da Constituição do Estado. E faço-o para expungir eventuais dúvidas sobre a questão da competência legislativa. É indiscutível a competência, racione matéria privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. Quando o constituinte estadual tenha reproduzido a regra de eleição indireta pelos representantes do Poder Legislativo, na forma da lei, dar por caráter jurídico eleitoral da regra reprodutora significaria admitir, por boa consequência, que a lei exigida seria a competência exclusiva da União. Não caberia aos Estados-membros a regulamentação constitucionalmente prevista. O tema já foi também analisado no mesmo precedente da Corte relatado pelo ministro Celso de Mello, de cujo voto condutor consta uma longa fundamentação no mesmo sentido e da qual eu também dispenso vossas excelências desta leitura. No mesmo sentido, votou o ministro Carlos Veloso, que trouxe ao debate um significativo componente histórico, de Sua Excelência. A questão a saber, primeiro que tudo, é se a lei referida é federal ou estadual. Depois de ouvir o notável voto do senhor ministro Celso de Mello, e não menos brilhante voto do ministro Marco Aurélio, estou à vontade para afirmar que a lei, no caso, é estadual, e que, em tal caso, não se tem uma lei materialmente eleitoral, vale dizer, uma lei de natureza eleitoral, dada que ela vai simplesmente regular a sucessão do chefe do executivo, sucessão que chamaríamos extravagante. A lei, no caso, o Estado edita com base na sua autonomia, que é a maior das características da federação. E disse: acabo de receber, por gentileza, do eminente ministro Paulo Brossaro, o texto da Lei 1395 de 1951, que dispunha sobre a Constituição de 46, sobre a eleição do presidente e do vice-presidente da República no Congresso Nacional. É que a Constituição 46 continha disposições igual à do artigo 79, parágrafo 2º da Constituição vigente. Editou-se, então, a Lei 1395, que, repito, dispunha sobre a eleição do presidente e do vice-presidente da República pelo Congresso, dispondo apenas, vale acentuar, em relação à eleição do presidente e do vice-presidente da República. O procedimento do Congresso está a nos indicar um roteiro, a indicar que, observada a simetria federal e a autonomia estadual, a lei que disciplina a eleição do Estado-membro será lei estadual. No mesmo sentido, o voto do ministro Paulo Brossaro, que pontuou: desde que ouvi o voto do senhor ministro Celso de Mello na sessão anterior, fiquei de acordo com a sua primeira parte. Trata-se de um ato eleitoral, mas não se trata de direito eleitoral. Trata-se de eleição, mas não se trata de matéria eleitoral, no sentido em que é versada pela Constituição Federal e pela lei ordinária, o Código Eleitoral. Em data recente, tal postura foi reafirmada à unanimidade no julgamento da ADI 2709, cujo relator, o ministro Gilmar Mendes, relembrou: esta Corte já afirmou o entendimento pela constitucionalidade de norma constitucional estadual que disciplina o processo de escolha de governantes em caso de dupla vacância. No mesmo sentido, insistiu a ministra Carmen Lúcia: estou inteiramente de acordo com o fato de não se tratar de matéria eleitoral para os fins de competência da União. É o que me parece convir ao caso. Embora não deixe de revelar certa conotação eleitoral, porque dispôs sobre o procedimento de aquisição do poder político,
não há como reconhecer ou atribuir características de direito eleitoral estrito sensu às normas que regem a eleição indireta no caso de dupla vacância no último biênio. É que, em última instância, tem por objeto matéria político-administrativa que demanda a típica decisão do Poder Geral de autogoverno inerente à autonomia política dos entes federados. A reserva de lei constante do artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é nítida e especialíssima exceção ao cânone do exercício direto da soberania popular, diz respeito tão só ao regime de dupla vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, e, como tal, é da óbvia competência da União. E considerados o desenho federativo e a inaplicabilidade do princípio da simetria ao caso, compete aos Estados-membros definir e regulamentar as normas de substituição de governador e vice-governador. De modo que, quando, como na espécie, tem o Constituinte Estadual reproduzido o preceito constitucional federal, a reserva de lei não pode deixar de se referir à competência do próprio ente federado. E, predefinindo seu caráter não eleitoral, não há sequer escogitar de ofensa ao princípio da anterioridade da lei eleitoral, estabelecido no artigo 16 da Constituição da República. Mas todas essas conclusões não esgotam, a meu ver, o campo das limitações constitucionais por observar na hipótese. É que a Constituição da República hospeda normas textuais que, relativas aos direitos políticos ativos e passivos, são de incidência imediata e inexorável, como é o caso das condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade prescritas no artigo 14. É o que decidiu a Corte também naquele precedente 1057, cuja transcrição eu torno a dispensar. Cuida-se, portanto, de normas, estas sim, eleitorais estrito sensu, de observância compulsória no caso. Daí ser afirmativa a resposta à quarta questão. A Lei 2.154, que é a lei de 26 de setembro último, que está em vigor, dispõe sobre a eleição pela Assembleia Legislativa para governador e vice-governador do Estado do Tocantins, da forma prevista no artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 39 da Constituição Estadual. Não me parece apresentar neste juízo provisório nenhum vício de inconstitucionalidade. Não o apresenta do ponto de vista de iniciativa, pois não há a respeito reserva constitucional nem legal conferida ao Poder Legislativo. Tampouco consta alegação ou prova de alguma irregularidade formal no curso do devido processo legislativo, aparecendo, a meu ver, absolutamente irrelevantes no quadro da ação de inconstitucionalidade as considerações factuais, políticas paralelas desenvolvidas na petição inicial e na tribuna nesta oportunidade. A despeito de ter a rigor sua pertinência adstrita aos termos da lei revogada, a qual esta sim atribuía aos deputados a inscrição de chapas de candidatos, coisa que a lei atual já não prevê, nem colheria ainda o argumento da indispensável participação partidária, porque se aplicaria no caso em que não estivesse prevista, como está na resolução, a inscrição pelos partidos, incidiria diretamente a regra constitucional à falta de norma regulamentar. A impugnação original arguía de inconstitucional a inserção das palavras até no artigo 3º e secreta no artigo 1º da Lei 2.143. Mas a lei superveniente, que revogou a lei anterior, não as manteve no texto, estando, pois, prejudicada tal increpação. Resta ver se a votação na eleição direta deva ser aberta ou fechada. A lei vigente adotou-a aberta, tal como, aliás, predicava originalmente o autor. No precedente já tantas vezes citados, o tribunal declarou por maioria a constitucionalidade do preceito de votação aberta. E também aqui transcrevo integralmente, mas não vou ler, os longuíssimos fundamentos do voto do ministro Celso de Mello, dos quais discreparam o ministro Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Paulo Brossat. Manifestei-me quanto ao assunto, embora em caso diverso e com outras implicações, no julgamento do mandato de segurança 26.900, na qual foi relator o ministro Eros Grau, e o fiz nestes termos. Quando a Constituição quis expressamente que a sessão fosse secreta, disse-o,
Quando não, deixou a competência regimental de ambas as casas do Congresso decidir se deveria sê-lo ou não. Em outras palavras, a exceção da sessão secreta é a opção do Constituinte, e quando não a elegeu expressamente, o que se pode tirar daí, a meu juízo, é que, outorgando a competência ao regimento da Câmara, ao regimento do Senado e ao do Congresso para regulamentar as matérias, permitiu-lhes facultativamente optarem, segundo as conveniências de ambos os regimentos, pela sessão aberta ou secreta. Creio que a questão não se resolve no plano dos aspectos práticos da opção legislativa aqui adotada, ou seja, o voto aberto, pois há, sob tal perspectiva, bons argumentos em favor de ambas as soluções teóricas. Se, por exemplo, a votação secreta subtrai ao eleitor, na condição de representado, a possibilidade de controlar as escolhas dos representantes, facilita-o a votação aberta, sobretudo quando haja suspeita ou risco de acordos obscuros de bastidores. O princípio da publicidade, que é a regra das deliberações parlamentares na República, também concorre para a ideia de superioridade da votação aberta, sobretudo quando associada ao fato de que o cunho secreto do voto é expediente primacial de tutela do cidadão como eleitor, não de seu representante, cujo dever básico está em dar-lhe conta pública das suas posições no exercício da atividade parlamentar. Mas cumpre não subestimar que é pelo voto secreto o legado de nosso histórico constitucional. Eu não desço, portanto, a uma opção por qualquer uma dessas correntes do ponto de vista da ponderação de suas consequências práticas. Estou convencido, porém, de que para guardar a coerência imprescindível à segurança jurídica e à autoridade mesma das decisões da Corte, a solução adequada e curial é consequência retilínea do juízo de inaplicabilidade da regra da simetria e da reafirmação da autonomia política dos Estados-membros nessa matéria. A definição da modalidade da votação toca ao legislador ordinário estadual, como o afirmou a Corte no caso da ADI 1057, em que o legislador baiano também optara pela votação aberta, como fez aqui o Estado do Tocantins. Não encontro, pois, com o devido respeito, razoabilidade jurídica à pretensão. E, diante disso, eu indefiro a medida liminar pleiteada na ADI 4.298 com a emenda e caracterizada a litispendência quanto ao processo da ADI 4.309, eu estou extinguindo este processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, número 5 do Código de Processo Civil, para que prossiga apenas a primeira ação com a emenda já admitida. É como voto, senhor presidente. A primeira ação com a emenda já apresentada. Em outra palavra, eu estou extinguindo a segunda ação, que é a litispendência, porque reproduz basicamente os mesmos argumentos contra a mesma lei que foi objeto da emenda. Portanto, o ministro relator manifesta-se pela subsistência da primeira ação, 4.298, e pela extinção da segunda, uma vez que acolheu a emenda, tal como já proposto em questão de ordem. E manifesta-se no sentido do indeferimento da liminar. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu começo por, não podendo deixar de fazê-lo, elogiar o voto do eminente ministro relator, realmente primoroso. Eu queria só enfatizar, mesmo uma vez que vou seguir Sua Excelência, queria só enfatizar um dado que foi a primeira das 4 questões postas que conduziram o raciocínio à conclusão de Vossa Excelência, é quanto ao princípio da simetria que Vossa Excelência pôs inicialmente, que era a hora deste Supremo Tribunal, pelo menos refletir mais uma vez, e, portanto, para que haja a possibilidade disso acontecer, Vossa Excelência propõe que não se passe por aí, uma vez que o artigo 39, parágrafo 5º da Constituição de Tocantins já prevê no exercício de sua autonomia na esteira da jurisprudência deste Supremo. Eu queria apenas trazer uma chega, ministro, porque este tem sido um tema que me toca profundamente quanto a um federalismo brasileiro muito mal acabado, mal realizado até aqui. Na Constituinte Mineira de 89, a Minas foi o primeiro a ter, no dia 29 de setembro de 89, a sua Constituição, se estabeleceu exatamente o que seria este princípio da simetria e em que mesmo normas de reprodução tocariam até para controle
de constitucionalidade, que às vezes se entra contra uma norma de lá e depois chega aqui via recurso extraordinário. E naquele momento lá se discutiu, não foi nem exatamente uma regra como essa, que é regra de procedimento para eleição ou escolha, no caso de dupla vacância de cargos do Executivo. Se discutiu na Constituinte Mineira se seria imprescindível a aplicação do princípio da simetria, em que extensão e qual conteúdo, para adoção em Minas Gerais do parlamentarismo, sendo que a forma de presidencialismo é que é adotada. Houve 2 pareceres de 2, na minha geração, monstros sagrados, do professor Raul Machado Horta, que era o presidente de uma comissão que foi formada, de um lado, que dizia que o princípio da simetria precisa de ser repensado no Brasil, acho que está até no direito constitucional dele, e que impunha o mesmo modelo do presidencialismo, que não tem este nome, claro, nos estados, mas o mesmo modelo, mas porque toca o artigo 2º, o princípio da separação de poderes, que este, sim, é de cumprimento obrigatório e que, portanto, o modelo tem que ser o mesmo. Desde que existisse um legislativo autônomo e um executivo autônomo, como eles se organizam, isto não estaria no princípio da simetria. E o ministro Afonso Arinos de Melo Franco, que, aliás, além de constitucionalista, tinha sido o relator da Constituinte, que opinou em sentido contrário, dizendo que era possível o parlamentarismo, porque, desde que existissem os 2 poderes, a forma de contato e de relação entre eles não estabelecia o princípio da simetria, por isso mesmo não estava neste princípio e não impedia definitivamente. Acabou prevalecendo o parecer do professor Raul Machado Horta. Mas eu sempre achei que a Federação Brasileira não cumpriu ainda integralmente, nem pelos estados, o campo de possibilidades de atuação autônoma, como se tem neste caso, posto por Vossa Excelência como sendo necessário de ser repensado. E por isso aqui, quando Vossa Excelência pôs a primeira questão, eu me preocupei porque aí não dava para seguir, pelo menos neste momento. Mas, como enfatizou Vossa Excelência, realmente aqui é inteiramente desnecessário caminharmos por aí, uma vez que há uma norma que, no espaço de competências autônomas, o Constituinte estadual resolveu aplicá-lo e, portanto, não há nenhuma dificuldade. Também acho que trata-se de matéria eleitoral, mas não de direito eleitoral, portanto, não está no exercício da competência, não há invasão de competência, no caso do artigo 22 da Constituição, e os estados têm e devem cuidar da matéria. No caso específico aqui, quem lê o comentário contextual da Constituição do professor José Afonso da Silva vai verificar, quando ele comenta exatamente o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, que parece que ele previa que poderia acontecer isso. Ele diz textualmente que cabe ao Estado e que, se acontecesse de o Estado ainda não ter legislado sobre essa matéria e houvesse a dupla vacância, qualquer resolução, é a expressão literal dele, poderia suprir, porque o conteúdo do artigo 81, parágrafo 1º, é suficiente para fazer com que se possa cumprir integralmente a norma, sem que precise de haver uma lei em sentido formal. O que não se poderia era deixar alguém que não foi legitimado, nem nos termos da Constituição Federal, nem na Constituição Estadual, a exercer um mandato que, portanto, ele não detém, e que isso seria uma forma de abrir as portas para a corrupção e para a permanência de pessoas não habilitadas para o desempenho do cargo, que, em outras palavras, é rigorosamente o que Vossa Excelência conclui. E, finalmente, quanto à sessão aberta e ao voto secreto, e ao voto, no caso, aberto, eu acho que está na esteira exatamente do que este Supremo vem dizendo. A exceção é que precisa de ser justificada e compatibilizada com os princípios da Constituição e não que foi posto nas normas fixadas pela Assembleia Tocantinense, razão pela qual, como eu disse, mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência pelo brilhantíssimo voto, eu acompanho às inteiras a conclusão, rigorosamente no sentido de indeferir a liminar. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu também inicio cumprimentando o ministro César Peluso pela profundidade, o brilho de seu voto. Quero dizer também, logo de início, todavia, não quero me comprometer desde logo com a tese de que o artigo 81, parágrafo 1º, não seja de observância obrigatória por parte dos Estados. Isso é uma questão que deverá ser examinada quando julgarmos o mérito desta ação direta de inconstitucionalidade. Eu tenho algumas considerações a fazer com relação a este aspecto.
Mas eu acompanho inteiramente Sua Excelência indeferindo a liminar. Primeiramente, eu observo na esteira do que foi assentado pelo eminente Procurador-Geral da República, de que o perículo in mora, no caso, é inverso, porque o Tribunal Superior Eleitoral julgou o recurso contra a expedição de diploma de número 698, onde se pedia a impugnação da diplomação do governador e do vice-governador de Tocantins. Esse recurso foi julgado procedente e o TSE determinou a imediata feitura de eleições indiretas. Portanto, é uma decisão que deve ser cumprida no rigor de seus termos e de forma imediata, como só acontecer com as decisões eleitorais. Então, me parece que aí a demora, o perigo na demora está, como assentou um membro, o chefe do parquê, apresenta-se de forma invertida. Eu, de outra parte, quanto ao fumus boniuris, eu entendo que, com a edição da Lei 2.154, o Estado de Tocantins atendeu formalmente o que se encontra disposto no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal e também no artigo 39, parágrafo 5 de sua Constituição. Não excedeu o âmbito de sua competência, não legislou, como já foi dito aqui, em matéria eleitoral. Portanto, não se encontra vulnerado nem o artigo 22, inciso 1º da Carta Magna, e também não se encontra ferido o princípio da anualidade, que está consignado, abrigado no artigo 16 também da Carta Magna. E também, na esteira do que disse o eminente relator, muito bem frisado, a lei local não tem o condão de revogar a legislação eleitoral federal, que diz respeito à escolha dos candidatos pelos partidos políticos, que trata das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade. Portanto, senhor presidente, não estando presentes as condições para o deferimento da liminar, acompanho integralmente o voto de sua excelência, o relator. Ministro Grão. O voto do ministro relator é suficientemente claro, também os esclarecimentos posteriores. Eu acompanho o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Presidente, a exemplo do eminente relator, eu também considero que a lei impugnada não cuida de processo eleitoral e, portanto, a ela não se aplica o princípio da anualidade. Porém, eu tenho dificuldade com o artigo 1º dessa lei. Eu entendo que esse artigo 1º, no ponto em que estipula a votação nominal e aberta para a eleição do governador e do vice, eu entendo que esse dispositivo viola, sim, o princípio constitucional que estipula o caráter secreto do voto, seja em eleições pelo sufrágio universal direto, seja pelo sufrágio indireto. É que nesta eleição, a meu sentir, o parlamentar faz as vezes do eleitor. Ele age por substituição, em função do momento em que ocorre a vacância. E por agir fazendo as vezes do eleitor, a ele se aplica o caráter secreto do voto, a meu ver. Eu declaro igualmente, eu acho também que é inconstitucional o artigo 3º da lei, que delega a uma resolução da Assembleia a disciplina desta eleição excepcional, ou seja, uma resolução da Assembleia que se esgota, cujo processo deliberativo se esgota no âmbito da Assembleia, sem a participação do governador com a sanção. Eu acho que essa matéria, em razão da sua magnitude, não pertence à esfera de deliberação exclusiva de uma Assembleia através de resolução. No mais, eu concordo com o voto do eminente relator e, sobretudo, essas minhas objeções não teriam qualquer consequência na eleição marcada para amanhã, porque a lei, essa questão já está regulada, disciplinada na Constituição do Estado.
que segue, aliás, o padrão federal. Então, não haveria qualquer incidência sobre a eleição. Mas eu peço vênia para divergir quanto a esses dois pontos. Artigo 1º e artigo 3º. Senhor presidente, também endosso os elogios, justamente, merecidamente feitos ao voto do eminente relator, ministro Peluso. Mas eu começo, presidente, dando conta de que, segundo o primeiro dos ilustres advogados que ocuparam a tribuna, quando da tramitação do RCED 698 Tocantins, houve extravio de um volume dos autos, e é fato, houve. Abri processo administrativo, encaminhei já pela Corregedoria, a cargo do ministro Félix Fischer, a notícia, vamos dizer, a notícia crimes à Polícia Federal. A Polícia Federal abriu inquérito, fez diligências, inclusive no nosso sistema de televisão, circuito de câmaras de televisão. Estamos aguardando a conclusão desse inquérito. E o ministro Félix Fischer restaurou o volume extraviado em menos de um mês. Então, foi extremamente diligente, não é, no cumprimento desse dever típico da Corregedoria. O ministro Peluso, a meu ver, judiciosamente, assentou o princípio da não simetria das formas quanto ao parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal, que versa o tema da eleição indireta quando há dupla vacância no último biênio do mandato do presidente da República, portanto, e do vice-presidente. E daí Sua Excelência extraiu a segunda conclusão, já que não há a obrigatoriedade da reprodução do modelo federal em tema de eleição indireta, que se afirme a plena autonomia dos Estados membros, das entidades federativas periféricas de uma maneira geral. E essa autonomia, no caso, se manifesta pela detença de um autogoverno, não é, que não se pode negar aos Estados-membros, assim como aos municípios e ao Distrito Federal. Lá, ministro Peluso, no eleitoral, quando decidimos o RCED 698 Tocantins, pela cassação do diploma e, consequentemente, do mandato do então governador Marcelo Miranda, lá decidimos também que a eleição seria indireta. Eu fui voto vencido na honrosa companhia do ministro Félix Fischer. E não discutimos, na ocasião, o tema da simetria das formas. Mas eu me lembro, Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio, onde me ajudar, que quando compunhamos os três a Corte Especial Eleitoral, chegamos a tocar nesse assunto. A Corte decidiu que a eleição deveria ser direta. Mas discutimos a questão da simetria. Mas eu folgo em saber que ela retornou à antiga jurisprudência. Indireta. E, na ocasião, acho que Vossa Excelência foi muito claro, eu quero crer que eu também não me fiz obscuro na manifestação do meu ponto de vista. Nós dissemos, ministro Peluso, que a eleição indireta no plano federal obedecia a uma lógica particular. Na linguagem de Carlos Maximiliano, não é? Há normas que não obedecem, senão a uma lógica especial, própria de um determinado instituto, de uma determinada figura de direito. Não é uma norma perpassante de todo o sistema de comandos, de um código, de uma Constituição. E avançamos a ideia, quero crer, de que a eleição direta, já faltando apenas, já no segundo biênio do mandato, em nível nacional, seria uma eleição particularmente conturbada, dificultosa, custosa, extremamente onerosa, mobilizar todo o país para uma eleição indireta, às vezes faltando poucos meses para a conclusão do mandato.
E Carlos Maximiliano está certo, estava certo quando escreveu e a doutrina dele permanece atual. Vossa Excelência citou no seu voto, a meu ver também com absoluta procedência, com rigor técnico, o artigo 25 da Constituição, parte permanente, e o artigo 11 das disposições constitucionais transitórias. Nos dois artigos está dito que os Estados se regem por constituições e leis próprias, obedecidos os princípios da Constituição, ou seja, obedecidos tão somente, não é, em caráter obrigatório, cogente, portanto, os princípios da Constituição Federal. Ora, eleição indireta não é princípio. Princípio é eleição direta. Eleição indireta é exceção, Para se estender aos Estados-membros, necessário seria que a Constituição falasse às expressas. O silêncio da Constituição, quanto à extensão do princípio simétrico, o silêncio é eloquente. Vamos até dizer, é um silêncio eloquentemente federativo, ou um silêncio federativamente eloquente. É para prestigiar as autonomias estaduais. Periféricas, não? Federativas periféricas, por comparação com a União, que é a pessoa central. De sorte que Vossa Excelência, me parece que ainda uma vez acertou em cheio quanto à vontade objetiva da Constituição. Enfim, no que toca ao voto secreto, eu peço ou aberto, peço vênia ao ministro Joaquim Barbosa para ainda uma vez acompanhar o relator. O representado tem o direito de saber como vota o seu representante, a menos que a Constituição diga o contrário. E, efetivamente, quando a Constituição quer dizer que o voto parlamentar é secreto, ela o diz, mas o diz em números clausos, em número fechado. Ela é taxativa. O silêncio da Constituição, ainda uma vez, homenageia o que é principial. E o que é principial? O voto em aberto. Está no artigo 14. Aliás, o voto em aberto para o parlamentar, porque o parlamentar é um representante. Mas não para reeleger representantes. Agora, no 14 é outra coisa. No 14 o voto é secreto, inclusive é cláusula pétrea, para que o eleitor manifeste o seu voto soberanamente, sem pressões, sem coações, sem perseguições. É até uma conquista da civilização contemporânea, o voto direto e secreto. Vossa Excelência não pensa que o exercício desse voto específico, no âmbito da Assembleia, em caráter aberto, vai abrir margem a pressões e... Não. Ao contrário, Se houver pressões, são boas as pressões. O voto secreto é que pode esconder pressões, se não acordos, como disse. Voto secreto é secreto. Acordos obscuros. Perfeito. O voto aberto revela que... Retaliações. Não, talvez seja a palavra mineiro, voto secreto mais... dá uma vontade de trair. Mas a um liberdade, perigo. o princípio é a liberdade na escolha. Sim. Numa eleição como Liberdade essa. de escolha de quem é o titular. O titular da democracia é o povo, então o representante não é substituto. E, enfim, ministro Pelúcio, salvo engano, Vossa Excelência também perfilha o entendimento, quando de sua passagem pelo eleitoral, que coincide com o meu. A eleição só é indireta, mesmo no plano federal, quando o fato gerador da dupla vacância é não eleitoral. Um impeachment, uma morte, uma renúncia, uma interdição por doença, mas quando o fato gerador da dupla vacância é eleitoral, a eleição é direta. Portanto, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, também defiro a liminar. Vossa Excelência também extingue o processo sem julgamento de mérito quanto à segunda ação. Acompanho também Vossa Excelência. É como voto, senhor presidente. A segunda só foi realmente ajuizada por causa da alteração. Houve alteração, como Sua Excelência admitiu o aditamento na primeira, não foi prejudicada a segunda. Presidente, Ministro Hermes. estou de acordo com o relator. Ministro Magalhães. Presidente, em primeiro lugar, nós precisamos considerar que se faz presente o primado do judiciário. Tem-se uma decisão, não sei se transitou em julgado ou não,
do Tribunal Superior Eleitoral no sentido da realização das eleições indiretas no âmbito da Casa Legislativa Estadual. Presidente, o tema não compõe em si, em termos de cláusula final do parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal, a eleição na forma da lei, não compõe em si o processo eleitoral, muito embora se tenha um tema eleitoral. Tomo, presidente, a eleição indireta, preconizada no parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal, sem estabelecer qualquer distinção quanto à origem da vacância dos dois cargos, no caso do trato constitucional, os cargos de presidente e vice-presidente da República. Pouco importa a origem da vacância, se a dupla vacância ocorre na segunda metade do mandato, a eleição é indireta. Não cabe ao intérprete distinguir onde o texto, principalmente o texto constitucional, não distingue, impondo realmente uma forma que é essencial à avalia do ato a ser observada. Vejo o dispositivo como um dispositivo sensível. E por que eu faço? Porque se eu não entender que o afastamento da vontade popular se dá mediante preceito sensível de observância obrigatória nas duas outras esferas, na esfera estadual e na esfera municipal, não sei o que vou entender, presidente, como preceito sensível. Surge a problemática alusiva à competência, e o ministro relator se reportou a precedentes deste plenário, a competência para edição da lei regedora desse escrutínio indireto. E aí, evidentemente, em se tratando do preenchimento dos cargos maiores da República, presidente e vice-presidente da República, a lei é a lei federal. Em se tratando de preenchimento dos cargos de governador e vice-governador, a lei é emanada da Assembleia Legislativa respectiva. E transporto essa ótica para o campo até mesmo municipal, tendo em conta os 5.564 municípios existentes no país, as 5.564 câmaras de vereadores, agora com as cadeiras aumentadas, porque, evidentemente, deve haver muito trabalho nessas câmaras. O problema alusivo à extinção ficou esclarecido. Nós temos que a segunda ação, requerida pelo mesmo partido, autor, o mesmo partido político, somente veio à baila porque o diploma primitivo tinha sido revogado. Mas houve aditamento que nós admitimos ao primeiro pedido. Voto secreto, presidente. Custo a vislumbrar. Numa casa do povo, o mistério, o voto secreto. A regra tônica há de ser a transparência, a publicidade maior dos atos daqueles que a integram. E não posso transportar para essa eleição especialíssima, que é a eleição indireta, o regramento constitucional quanto ao sufrágio universal,
atribuído àqueles que detêm a cidadania, aos cidadãos em geral. Tudo recomenda, como veio realmente a ser disposto pela Assembleia Legislativa, que a votação seja aberta. E aqui nós temos, como eu costumo dizer, um caleidoscópio, né? Ante a possibilidade de visões diversas, como foi a visão do ministro Joaquim Barbosa, e até mesmo quanto à justificativa. Eu penso que o campo fica mais propício a pressões esdrúxulas quando se tem a cobertura pelo sigilo do voto a ser proferido. Se o voto é aberto, isso permite que os cidadãos em geral, que acompanharão os trabalhos da Assembleia, fiscalizem e estejam atentos, emitam até mesmo entendimentos quanto a cada voto proferido pelos deputados estaduais. Acompanho, presidente, portanto, integralmente o relator, já adotando entendimentos sobre a necessária simetria. Vejo na eleição indireta preconizada no parágrafo 1º do artigo 81 um princípio sensível a ser observado, né, pelas unidades da federação, não só os estados, ante o disposto no artigo 1º da Carta, como também os municípios. É como voto. Eu também acompanho o eminente relator e louvo também o magnífico voto proferido e proclamo o resultado. O tribunal, acompanhando o relator, indeferiu o pedido. Na verdade, o tribunal manteve a ação 4298 com o aditamento pertinente, extinguiu a ação 4.309 e indeferiu a liminar requerida, nos termos do voto do relator, vencido topicamente o ministro Joaquim Barbosa, que deferia a cautelar em parte.